No início do século XIX, a fronteira do Texas era um cenário de intensos confrontos entre os colonos e os Comanches, uma tribo nativa americana que defendia suas terras com grande ferocidade. A narrativa acompanha uma série de embates em que ambos os lados sofrem perdas significativas, destacando a resistência dos Comanches e as estratégias utilizadas pelos Rangers texanos. San Antonio, Texas, verão de 1841. Na luz fraca do amanhecer, um grupo de 35 cavaleiros, composto por 20 cidadãos mexicanos e 15 Texas Rangers, prepara seus cavalos e verifica suas armas. Os homens estão furiosos, indignados e sedentos por vingança. Durante a primavera anterior, perderam inúmeras cabeças de gado e cavalos. Suas casas foram saqueadas e queimadas, e em alguns casos, viram seus entes queridos serem mortos diante de seus olhos. Apesar do relacionamento tenso entre Texas e México na época, esse grupo seguiu o velho ditado de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Esses anglo-texanos e mexicanos nativos, junto com seus guias Lipan Apache, cavalgam agora como irmãos de armas contra seu inimigo comum, os Comanches. Eles se unem em torno do propósito singular de sua missão conjunta: recuperar os cavalos que foram roubados recentemente de fazendas ao redor de San Antônio e neutralizar todos os Comanches que encontrarem. O grupo se reúne e parte da cidade em direção ao sudoeste, seguindo na direção em que os invasores Comanches foram vistos pela última vez. Os Rangers, embora sejam a minoria na força geral, são os mais experientes em rastrear e combater os Comanches e, por isso, são designados para liderar esta expedição punitiva. Embora os Rangers existam há pouco mais de meia década, eles acumularam considerável experiência de combate contra os Comanches. Junto com seus guias nativos, eles estão entre os poucos que conseguiram lutar contra os Comanches em seu próprio território com algum grau de sucesso. Mesmo assim, não foram capazes de conter a onda de violência que assolava todo o Texas central, devido às incursões implacáveis dos Comanches. A intensidade e a gravidade desses ataques eram diferentes de tudo que qualquer pessoa no Texas já havia testemunhado. De tribos nativas como os Tonkawa, Karankawa, Waco e Apache, aos colonizadores espanhóis, mexicanos e texanos, ninguém havia visto tamanha violência. Em muitas áreas desoladas da bela, mas implacável, fronteira texana, famílias inteiras em aldeias e fazendas foram simplesmente exterminadas. Os Comanches sofreram por séculos sob a opressão de tribos mais organizadas, mais ricas e, de certo modo, mais afortunadas. Sua ascensão ao poder se deu principalmente após sua introdução ao cavalo, por meio de captura e comércio com os espanhóis. Uma vez dominada a equitação, os Comanches ascenderam ao poder com uma rapidez e intensidade sem precedentes entre as tribos do continente norte-americano. Antes disso, os Comanches eram mestres na captura e comércio de cavalos, sendo uma das poucas tribos a criar os animais seletivamente. Ao contrário da maioria das tribos que as forças americanas ou mexicanas haviam enfrentado até então, os Comanches também eram especializados em ataques montados, que muitas vezes ocorriam durante noites de lua cheia. Isso se tornou tão comum que uma lua cheia no centro do Texas passou a ser conhecida como Lua Comanche. Se você curte esse tipo de conteúdo, recomendo o livro Entre Apaches e Comanches. Ele te leva direto ao Velho Oeste, revelando a intensa história dos confrontos entre essas tribos lendárias. Não perca a chance de se aprofundar nesse capítulo fascinante. Clique no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado para garantir o seu. Colonizadores desavisados ou membros de tribos rivais acordavam para um verdadeiro ciclone de violência e terror, do qual poucos sobreviveriam para contar. Os guerreiros Comanches montados, que às vezes vinham de acampamentos situados a centenas de quilômetros de distância, atacavam de repente, buscando pilhar tudo o que podiam e eliminando qualquer um que tentasse resistir.
Os homens eram geralmente mortos no local ou feitos prisioneiros e sumariamente maltratados até o fim. As mulheres eram capturadas e geralmente usadas como servas. Bebês, por sua vez, eram geralmente mortos imediatamente, pois seu choro e necessidade constante de cuidados representavam um fardo e um inconveniente muito grande para um grupo de invasores em movimento. Esse padrão se repetiu incansavelmente por décadas e, na maior parte das vezes, ninguém conseguia fazer nada a respeito. O magistral general e político Juan Bautista de Anza conseguiu negociar um acordo com os Comanches no Novo México no final do século XVIII, mas esse acordo não se estendeu à fronteira do Texas. O governo espanhol estava há muito tempo frustrado por sua incapacidade de colonizar qualquer parte significativa do território ao norte de San Antônio desde a fundação da cidade em 1718. Soldados, colonos e padres, assim como as missões, tornaram-se repetidamente vítimas de uma violência sem precedentes. Quando o governo mexicano assumiu o poder após a assinatura do Tratado de Córdoba em 1821, ele se encontrou tão perplexo quanto seus antecessores sobre como conter a onda de violência dos Comanches. No Comanche, eles não viam apenas outra tribo nativa a ser subjugada ou expulsa, mas sim um império rival com o qual se mostravam perpetuamente incapazes de competir. Os ataques sazonais causaram não apenas destruição, mas também espalharam um medo generalizado entre os cidadãos do México, desde San Antônio até a península de Yucatán. A solução do governo mexicano foi estabelecer uma zona de amortecimento de colonos anglo-saxões na fronteira do Texas, para absorver o impacto da violência dos Comanches, na esperança de poupar seus cidadãos mais ao sul desses problemas. No entanto, essa solução se mostrou insuficiente quando os colonos, exaustos pela falta de apoio do governo mexicano, começaram a fomentar um espírito de rebelião. Isso se tornou um fator significativo na revolta final dos texanos contra o governo mexicano, resultando na Revolução do Texas, que durou de 2 de outubro de 1835 a 21 de abril de 1836. Os texanos finalmente conquistaram sua independência do governo mexicano, apenas para se depararem com um desafio ainda maior: conter a onda de ataques dos Comanches que atormentavam praticamente todo o território, desde o Golfo do México até o que hoje é Oklahoma. A solução encontrada foi empregar companhias móveis de cavalaria leve para patrulhar as vastas áreas abertas da fronteira texana. Assim nasceram os Texas Rangers. Embora o conceito de companhias de patrulha não fosse totalmente novo, mesmo na década de 1840, o termo Ranger remonta à década de 1590, quando inicialmente descrevia um vagante ou errante. No entanto, o termo evoluiu na década de 1660 para descrever um homem montado ou uma força de homens que patrulhavam uma grande área de terra. Mesmo em suas primeiras iterações, os Texas Rangers tocaram um nervo na consciência coletiva da época, inspirando grandes contos de bravura, relatados em jornais, romances baratos e até em salões de cidades distantes como Nova York e Londres. No entanto, apesar de toda a sua alardeada proeza, os Rangers, pelo menos no início, enfrentaram grandes dificuldades. Suas fileiras eram compostas principalmente por jovens na casa dos 20 anos, muitos dos quais vieram ao Texas com o propósito expresso de lutar, combater e se aventurar. Eles lutaram contra tropas e cidadãos mexicanos, perseguiram e puniram brutalmente ladrões de gado e assassinos e impuseram sua marca de justiça na fronteira onde achavam necessário. Mas de todos os seus inimigos, e eram muitos, foram os Comanches que infligiram as maiores perdas em suas já pequenas fileiras. Em alguns dos primeiros anos de combate aos Comanches, a taxa de mortalidade dos Rangers foi registrada como sendo de até 50%. Aqueles que não tiveram a sorte de serem eliminados imediatamente enfrentaram destinos terríveis. No entanto, aqueles que sobreviveram continuaram a aprimorar suas habilidades
como uma força de ataque móvel capaz de penetrar profundamente no território inimigo. Eles viram seus amigos e camaradas perecerem de maneiras horríveis em locais remotos, com poucos para lembrar que existiram, e estavam determinados a não deixar que as lições aprendidas fossem esquecidas. Continuaram a refinar suas técnicas de combate, desenvolvendo e treinando novos recrutas para atirar enquanto montados em um cavalo a galope. Eles aprimoraram seu armamento, passando de pistolas de tiro único para revólveres de 5 tiros com cilindros recarregáveis. O efeito seletivo do combate intensivo e consistente inevitavelmente transformou as já robustas forças dos Rangers em um grupo altamente experiente e motivado de combatentes da fronteira. Embora fossem altamente respeitados pelos colonos e cidadãos do Texas, os Rangers eram conhecidos por serem homens rudes, que, sem a saída proporcionada por sua profissão, provavelmente não encontrariam lugar na sociedade civilizada. Os Rangers não tinham uniforme formalizado nem qualquer código de vestimenta. Usavam o que achavam mais prático para o clima e o terreno do Texas. Muitas vezes, o Ranger típico podia ser visto vestindo leggings de pele de veado, uma camisa de algodão e um chapéu de aba larga. Outros ainda poderiam usar um sarape e um boné de pele de guaxinim. Eles geralmente não se preocupavam com a manutenção de registros diários ou com a literatura popular da época. Eram conhecidos por se envolver em brigas entre si, às vezes letais, em momentos de embriaguez. Em muitos aspectos, eram mais comparáveis a uma gangue de motociclistas moderna do que a uma força policial metropolitana de hoje. Hayes empregou frequentemente o chefe Flaco para rastrear grupos de ataque e usou as informações valiosas obtidas dele para combater os Comanches em seus próprios termos e em seu próprio território. Sua reputação cresceu não apenas entre os texanos e mexicanos, mas também entre os próprios Comanches. Eles o respeitavam profundamente, chamando-o de Capitão Jack, que pronunciavam como Capanhaque, um termo que significa muito corajoso. Muitos líderes de guerra comanches e oficiais mexicanos ofereceram recompensas por sua cabeça, descrevendo-o como um demônio irascível. Relatos de amigos e inimigos descrevem Hayes como um homem gentil e normalmente afável, que se transformava instantaneamente ao primeiro sinal de combate. Seus olhos escureciam, sua postura tornava-se autoritária e sua voz, normalmente aguda e distinta, se tornava calma e cristalina ao distribuir ordens que determinavam a vida ou a morte dos homens sob seu comando. Ele era intensamente preocupado com o bem-estar de seus homens, mas mostrava um desrespeito quase suicida por sua própria segurança, enquanto flechas e balas voavam ao seu redor. Essas características renderam a Hayes não apenas promoções dentro das fileiras dos Rangers, mas também a lealdade inabalável daqueles sob seu comando. E foi assim que, em uma manhã quente de verão, Hayes liderou seu bando de Rangers e atiradores mexicanos na perseguição de um inimigo comum. Saindo de San Antônio, o grupo seguiu para o oeste, rastreando os Comanches até a foz do Uvalde Canyon, a pouco mais de 80 milhas de San Antônio. No dia 1º de julho, finalmente avistaram o grupo Comanche. Sabendo que o elemento surpresa era crucial, Hayes e seus homens lançaram um ataque imediato ao grupo de Comanches, composto por aproximadamente uma dúzia de guerreiros. Apesar de sua destreza em combate, os Comanches, diante de um ataque surpresa, frequentemente optavam por se dispersar para garantir a sobrevivência. Nesse caso não foi diferente. Os guerreiros Comanches, junto com uma mulher que os acompanhava, rapidamente se espalharam pelo matagal próximo. Hayes, liderando o ataque, fez seu cavalo parar e, sem hesitar, avançou a pé em direção ao matagal, determinado a enfrentar o inimigo. 2 dos companheiros Rangers de Hayes fizeram o mesmo, e os 3 homens perseguiram seus alvos para dentro do matagal denso. Uma chuva de flechas foi disparada em sua direção, com a maioria cravando-se em troncos de árvores ou ricocheteando em galhos. No entanto, elas foram suficientemente eficazes para interromper o avanço dos Rangers,
pois todos os 3 homens foram atingidos. Um deles ficou gravemente ferido, outro sofreu ferimentos, mas ainda conseguia se mover, e Hayes sofreu um ferimento doloroso, mas relativamente leve, em um dos dedos. Hayes orientou o Ranger mais gravemente ferido a se proteger o melhor que pudesse, enquanto levava seu companheiro ainda móvel para a insegurança relativa de sua linha de batalha. Hayes conseguiu fazer isso e retornou ao matagal com uma espingarda de cano duplo para resgatar seu camarada mais gravemente ferido. Entre os 12 guerreiros comanches no matagal, apenas um estava armado com um rifle. Os demais usavam arcos, flechas, machados e facas. Normalmente, isso não representaria um grande desafio para os comanches, mesmo dentro dos limites restritos do matagal. No entanto, a intervenção ousada do Ranger fez com que os comanches se reorganizassem em uma linha de ataque e iniciassem uma investida, rompendo galhos e arbustos com a intenção de encerrar de uma vez por todas a resistência desse texano incômodo. Jack Hayes, no entanto, estava determinado a neutralizar o máximo de comanches possível, mesmo que isso significasse arriscar sua vida. Após levar seu companheiro ferido para um lugar seguro, Hayes aguardou por vários segundos agonizantes, até que os comanches estivessem a cerca de 15 pés de distância dele e de seus companheiros Rangers. Então, ele se levantou de repente e disparou friamente 2 tiros de espingarda nos guerreiros mais próximos. Com o segundo tiro ainda ecoando no ar, Hayes jogou a espingarda no chão e sacou seu revólver. Contudo, os 2 tiros de espingarda, bem como a visão do dano causado aos seus companheiros, foram suficientes para deter o avanço dos comanches. Isso deu a Hayes a oportunidade de arrastar seu camarada para um lugar seguro. Ele instruiu os homens restantes a cercarem o matagal e dispararem contra qualquer comanche que tentasse fugir. Hayes então pegou um rifle e vários cilindros carregados para seu revólver antes de correr de volta ao matagal, sozinho. Ele se agachou na mesma posição que havia deixado, enquanto o cheiro de sangue e pólvora ainda pairava pesado no ar. Pelas próximas 3 horas, Hayes neutralizou os comanches um por um, repelindo ataque após ataque com sua precisão e rapidez. Finalmente, quando o sol da tarde começava a se pôr no oeste, apenas 2 homens permaneciam vivos no matagal, Hayes e um guerreiro comanche. Além disso, uma mulher comanche também estava presente. 10 dos companheiros do guerreiro, que até aquela manhã haviam compartilhado uma fogueira e uma refeição, agora jaziam mortos, seu sangue esvaído na terra de Culiacán. O último guerreiro comanche, sabendo que estava cercado e que a fuga era quase impossível, resignou-se ao seu destino. Ele entoou seu cântico de despedida que ecoou assustadoramente pelas paredes do cânion. O guerreiro então se preparou mentalmente, instruindo a única mulher restante a se comportar com honra e permanecer forte sob o jugo cruel dos invasores texanos. Ele respirou fundo, pegou uma de suas flechas e começou a se aproximar da posição de Hayes, determinado a causar o máximo de dano possível antes de ser derrotado. Hayes, agora encharcado de suor e coberto de poeira e sangue, estava esperando. Embora ele tivesse neutralizado todos os 10 companheiros do guerreiro, sabia que a luta não acabaria até que todos os comanches estivessem neutralizados ou ele próprio fosse derrotado. Hayes se agachou enquanto o som de passos e galhos quebrando se aproximava de sua posição. Finalmente, quando o último guerreiro estava a 15 pés de distância, Hayes se levantou e mirou. Desta vez, porém, ele não conseguiu atirar antes que o comanche disparasse sua flecha. No mesmo instante, o revólver de Hayes rugiu e a flecha cortou o ar, roçando o ombro de Hayes e jogando-o para trás. O guerreiro comanche foi atingido no tronco, mas continuou sua investida com uma faca na mão. Hayes, apesar de ferido, conseguiu se levantar e, com o guerreiro a poucos metros de distância, esvaziou os 4 tiros restantes de seu revólver, encerrando a última luta do comanche. A mulher foi feita prisioneira, os cavalos foram recuperados e os corpos dos comanches foram deixados para os lobos e coiotes.
Hayes participaria de muitas outras batalhas, não apenas contra os Comanches, mas também contra o exército mexicano, os Apaches e até mesmo os Paiutes. Eventualmente, ele se mudaria para São Francisco, onde seria nomeado xerife, e acumularia uma fortuna considerável com uma fazenda e imóveis. Até o dia de sua morte, ele manteve o respeito de muitos de seus antigos adversários, a tal ponto que, ao saber do nascimento do primeiro filho de Hayes, o chefe Comanche Buffalo Hump enviou-lhe uma colher de ouro como presente para o bebê. Hayes se tornaria um dos membros fundadores da cidade de Oakland e faleceria aos 66 anos, sendo enterrado no cemitério Mountain View, em Oakland, Califórnia. Os Comanches, embora tivessem sofrido com esse confronto em particular, expandiriam seu império, vivendo como senhores das planícies do sul até a década de 1870, quando finalmente foram forçados à desolação das reservas, onde a luta pelo Texas, talvez mais do que qualquer outro território na América do Norte, foi marcada por derramamento de sangue, sofrimento e violência implacável.